gusta adiante na luta, vai, passa adiante povo, finca anda por merda do bigui, vai, e caça tu não místico, se gusta adiante na luta, vai, nunca vou jubilar, se gusta adiante na luta, vai. Muito bom dia a todos. Hoje me trazer um tema, na minha ponto de vista, de importância capital, que de uma ou de outra forma te toca com espírito e sensibilidade de tudo nós enquanto guineense. Portanto, o tema de reflexão de hoje é justamente o impacto da guerra de 1998, guerra de Bissau, suma Dr. Samba Bari denominado ou apelidado, e as ameaças que Sissoko representa para a unidade nacional na Guiné-Bissau. Mas antes não entra nesse tema propriamente dito, se me falar, é o impacto da guerra de 1998 e as ameaças que Sissoko representa para a unidade nacional bissau-guinense. Para fazer reflexão sobre as matérias, tem que contar com a contribuição, claro, do livro que já foi subejamente conhecido na seio da comunidade guineense, principalmente que é que está morando na Inglaterra. Tive também ocasião e oportunidade de fazer uma apresentação do livro a partir dos Estados Unidos da América, para recordar também que o livro ainda foi apresentado para grandes personalidades guineenses, como Damna Nawalna, que fazia a apresentação do mesmo texto na Bissau, e Tony Keck, um respeitado jornalista guineense, salvo erro trazido na Portugal, que fazia a mesma apresentação na Portugal. Outro texto também que não também apoia, né, fortemente, que debruça sobre esse conflito bissau-guinense, é o texto do investigador guinense denominado Governação, Guerra e Paz, o caso da Guiné, exemplo de Cabo Verde ou exemplo cabo-verdiano, de professor Fafali Kudau. Mas antes de não entrar no assunto propriamente dito, é interessante, só para recorrer que ontem me tinha falado um pouquinho só sobre a situação política da Guiné, sobre o perigo que Sissoko representa para a unidade nacional na Guiné-Bissau, onde eu notícia basicamente 2 pontos. De que Sissoko se auto-intitula Presidente da República e assalta poder, desrespeitando sim principais instrumentos de fiscalização e principais instrumentos judiciais na Guiné-Bissau, principalmente Supremo Tribunal, na veste do Tribunal Constitucional. Portanto, aquele que é bom exemplo, como dirigente máximo de partido e candidato às eleições presidenciais, devia ser maior exemplo, não assaltando o poder, desrespeitando o poder e põe em risco, digamos, toda a ideia da unidade nacional, que se discurso outrora xenófobo. Muito bem. Agora entrando no assunto que propriamente interessa. As consequências da guerra de Bissau, ou guerra de 1998, não sabia como passado recente de Guiné-Bissau, história de Guiné-Bissau é história de guerra. Guiné-Bissau nunca teve anos de paz. Desde a luta de independência nacional, é conquistada de forma violenta, através de luta armada,
Mas também depois disso, a abertura política foi tudo sobressalto, calúnias, etc. Portanto, tudo história recente da Guiné, tudo passado recente da Guiné é marcado essencialmente com letras de violência. Isso tem impacto enormíssimo e tem impacto enormíssimo na vida das pessoas, na atividade social, económica e política da Bissau guineense. Ora bem, mas o que leva realmente à guerra de 7 de junho de 1998? O que causa essa guerra de 1998? A mim está espantando às vezes. Está espantando, eu confesso, quando que lê esse texto do Dr. Samba Bari, mas antes de ler esse texto do Dr. Samba Bari, eu tinha lido um outro texto bastante interessante que é de Fafali Kudau, sobre a guerra de Bissau. Olha uma passagem lá bastante assustadora. Samba Bari argumenta nesse texto, a guerra de Bissau, que havia rumores que guerra sabia acontecer na Guiné. Que todo mundo sabia que guerra também acontecia na Guiné. Mas Fafali Kudau também nesse texto fala a mesma coisa, que havia rumores de que um dia tem guerra na Guiné. Data exata, ninguém quer saber, mas um dia também tem guerra na Guiné. Bom, me fica realmente um pouquinho preocupante. Mas se guineenses sabemos, também tem guerra na Guiné, por que é criado um mecanismo para evitar a guerra? Para travar a guerra. Se não sabemos, guerra tem consequências nefastas, tem consequências profundas e também marca indelevelmente a vida de pessoas e também marca também indelevelmente uma geração inteira. Até modos vivendo, modos operando de pessoas está a ser profundamente afetado por causa da guerra. Portanto, se não sabe, como também tinha guerra, por que é criado um mecanismo para evitar a guerra, para travar a guerra e para resolver o problema que existe de forma pacífica? Então, chamam a atenção que realmente guineense gosta daquilo de se estar, mas guineense às vezes tem enorme dificuldade na assumir posição com uma certa franqueza, evitando assim males maiores e danos maiores. Portanto, isso que leva justamente à guerra de 1998. Se autoridades guineenses, se alguns responsáveis, alguns dirigentes políticos, militares na Guiné tivessem assumido uma posição claríssima sobre questão de venda de arma para a região de Casamansa, se verdade tivesse sido apurada, falando verdade, tinha uma responsabilidade, autoridades dirigentes de Guiné sobre o perigo que representa na altura. Mas que houve unidade, e que houve coragem, pessoas que assumem que é espírito de nacionalidade, de nacionalismo, e que é um nacionalismo exagerado, não, mas de amor à pátria, de fala a verdade, de defender a nação. Guineense prefere ir para a guerra, caluniando o companheiro, então que entra na guerra, hoje não está vivendo justamente sequelas de guerra de 1998. Justamente sequelas de guerra de 1998. Tudo essa convulsão, tudo esse sobressalto, essa morte de presidente, assassinatos de dirigentes políticos, morte de chefe de Estado-Maior, quer dizer, acusações mútuas, toda essa confusão deve-se exatamente sequelas de guerra de 1998. Mas grandes responsáveis para a guerra de 1998, olha, eu devo confessar, foram justamente, digamos, a sociedade civil guineense. A sociedade civil guineense é grande responsável para a guerra de 1998. Eu vou explicar porque a sociedade civil guineense é grande responsável para a guerra de 1998. Se bom, tem investigadores que falaram claro que a maior parte de pessoas já sabia que guerra também acontece. Tem outro investigador também que concluiu isso, que a maior parte de pessoas já sabia que a guerra também acontecer, porque o nível de divergência entre Nino Vieira e Ansumani Mané era grande demais que só uma confusão que podia resolver isso. Por que a sociedade civil guineense, amante de pátria, cachou mais dois grandes responsáveis que se faziam acusação mútua no sentido de dirimir conflito, para resolver conflito? Pior ainda, para olharmos realmente a ideia de amor à pátria tem que ser fomentado. Que na Guiné tem que educar pessoas no sentido de defender nação, defender pátria. Pior ainda, lendo esse texto, lendo também de professor Fafali Kudau, botou outros elementos interessantes.
criado comissão de inquérito para pôr a responsabilidade de venda de arma, criaram comissão de inquérito junto da Assembleia Nacional para pôr a responsabilidade sobre a venda de arma. Nunca tomaram conhecimento, nunca aquele inquérito foi lido e nunca apuraram responsabilidade a quem que realmente vende arma. Portanto, era trocas de acusação mútua. Aliás, alguém disse que Nino Vieira acusava Ansoumani Mané de venda de armas e outros materiais bélicos para a região de Casamance, enquanto que Ansoumani Mané acusava também Nino Vieira e outros oficiais próximos a Nino Vieira de venda de arma e de outros materiais bélicos para a região de Casamance. Mas onde é que está a sociedade civil guineense? Onde é que está a Assembleia Nacional? Onde é que estão dirigentes políticos na altura para meter a dedo na ferida? E que para agredir não, para falar a verdade, para ter uma responsabilidade, porque governação é uma enorme responsabilidade. Dirigir nação é uma enorme responsabilidade. É que assuma dirigir a casa? Não. É que assuma dirigir a quintal? É que assuma dirigir a família? Não. É enorme, é várias cabeças, é vários entes, é enorme responsabilidade. Então, a mim que me pensa, governantes devem ser servidores do povo. E governantes de Guiné, infelizmente, e que é servidores do povo. Eles estão lá só para trapartir, eles estão lá só para roubar o povo, para mergulhar o povo cada vez mais na pobreza, mas o povo de Guiné também ainda se afirma. Não afirma, não faz verdade, não fiscaliza, que não tem medo de ser arma, que não tem medo de ser ameaças, que não tem medo de ser dinheiro, porque dinheiro é que trabalhar com digramento. Dinheiro, a maior parte de que é dirigente político de Guiné é justamente nos erário público, nos economia que se furta e hoje esta usa aquele mesmo recurso de nós para bem, digamos, oprimindo e para bem roubar no mas para dirigir de forma, digamos, menos adequada. Outro chamado de enorme responsabilidade. Canto lê que na véspera de guerra de 1998, espantoso isso. Isso é espantoso. Espanta qualquer guineense. Autoridades norte-americanas, principalmente o Departamento de Segurança dos Estados Unidos da América, Embaixada dos Estados Unidos da América na altura na Guiné, Peace Corps, que estava sediado na Guiné-Bissau, baseado no relatório do Departamento de Segurança dos Estados Unidos da América, conta como a Guiné-Bissau na altura era país de alto risco. Tanto é que os Estados Unidos da América transferiu a embaixada para cá. Depois coincide que retiraram de Peace Corps de Guiné-Bissau. Na sequência, meses depois, ano seguinte, houve guerra. Portanto, pessoas já sabiam, autoridades competentes já sabiam porque é que a sociedade civil, dirigentes políticos partidários daquela altura, que assumiam a posição clara, posição claríssima para resolver a questão de venda de arma para a região de Casamance. Portanto, venda de arma para a região de Casamance tem-se guerra na Guiné. Que guerra na Guiné tem consequências drásticas. Como fala consequências drásticas, é que só que é sobressalto político, que flagelo social e econômico na Guiné-Bissau. Mas tem um outro, é que Guiné-Bissau, guineense, melhor dizendo, guineense depois da guerra de 98, é corre mundo fora. Guinense imigra. Guinense que imigra para ser livre, espontânea vontade. Guinense foi obrigado mesmo a imigrar devido ao receio de ser morto para canhões de militares envolvidos. Mas outra, na guerra de 98, morrem só inocentes. Morrem só inocentes. Principais responsáveis de guerra, cozinhadores de guerra, mentores de guerra, criminosos, tudo protegido. Protegido, inclusive, para dirigentes políticos ou partidários. Isso é um risco enorme. É falta de assumir verdade, é falta de espírito nacionalista que põe nação em risco. E está acabando a pôr nação em risco. Outra grande sequela, deixa-me chamar sequelas, das guerras de 1998. É criar a dependência política demais na Guiné. As guerras criam dependência política na Guiné. É enormíssimo. Ora, como falar de dependência política, o que é que isso significa bem? Ora, na Guiné, nesse preciso momento, a maior parte da juventude guinense, a maior parte de pessoas mais ou menos esclarecidas na Guiné, tudo ocorre atrás de responsáveis políticos. Mas com um propósito só. Propósito de ser nomeado e posteriormente para roubar
nos erário público. Só isso, então a juventude mais ou menos bem preparada, que tem oportunidade de ir ao colégio, que tem oportunidade de ter uma educação de base, que apoia políticos que não têm nenhum argumento. Então é claro que políticos que não têm nenhum fundamento, que têm projeto, que têm ideia para governar, nem muito menos para desenvolver Guiné. Mas infelizmente ainda boa parte da juventude depende de classe política. Isso é um risco também para a estabilização do país. Porque pensamos sociedade civil, classe juvenil, tem que ser cada vez mais forte e, se possível, ficar distante da classe política. Se a intervenção tem que ser intervenção no sentido de responsabilidade, que é intervenção política, partidária, apoiando um grupinho, criando fomentações por aí, criando fomentações acolá. Portanto, isso não vai levar o país a lado nenhum. Já tinha dito isso anteriormente. Esse canabim levando lugar nenhum. Então, os jovens a criar movimento de apoio a uma individualidade, um simples dirigente político partidário, então juventude se cria um movimento de apoio a si volta. Risco para a nação, risco. Então, é sindicatos mesmo, sindicatos que é neutro, entidade neutra de fiscalização. Tudo corre atrás de políticos. Pior, dirigentes sindicais, altos dirigentes sindicais, para ser subsidiado para Presidente da República, para algum outro dirigente, no sentido de incentivar-se para a greve, para sabotar projeto, para sabotar governação. Isso é risco, está por em causa a própria unidade nacional. E é extremamente preocupante essa postura de alguns governantes bissau-guinenses. É extremamente preocupante. Daí que me pensamos, não tem que começar a repensar Guiné. Não tem que começar a olhar o Guiné-Bissau na outra vertente, na outra dimensão. E último, isso é uma questão de falta de responsabilidade de alguns políticos, mesmo que é mais experientes. Mesmo algum político de Guiné mais experiente está brindando com uma postura que cada vez mais se tem envergonhado. Mas, infelizmente, essa tem apoiante, porque pessoas que percebem, e ainda algumas pessoas ainda que percebem o que está em causa na Guiné-Bissau. Olha, deixando um exemplo concreto. É um privilégio também, até, de uma entrevista de como é que se diz, embaixador de Guiné, na Portugal. É impressionante. Eu devo confessar que às vezes não fica surpreendido. A mim fica meio confuso. Se que esse senhor embaixador estava lá como dirigente partidário, se estava lá como mandatário de candidatura de Umaro Sissoko Embalo, ou se ele era embaixador de Guiné-Bissau. Quer dizer, aquilo era uma confusão enorme, postura de alguns dirigentes políticos, de algum alto responsável políticos de Guiné, nos envergonha. Então é claro, mas aquele embaixador estava lá justamente para defender-se manutenção na cargo de embaixador. É que estava lá para cumprir a agenda do embaixador. Tanto é que está afirma, ele porta-voz do Presidente da República. Bom, talvez, como ele que é embaixador de carreira, ele que é embaixador de carreira, é um embaixador político, talvez que compreende toda a dimensão de ser porta-voz do Presidente da República. Esse embaixador, ele para e pensa um pouquinho. E sabe qual que é o maior poder que o Presidente da República tem? Na Guiné é tudo ligado à arma de missão de governo, chefe de Estado, não é? Você qual que é o maior poder realmente de Presidente da República num sistema semipresidencial? É um desafio para esse embaixador. Eu procuro saber qual que é o maior poder do Presidente. Olha, o maior poder do Presidente é o uso de palavra, de dirigir a nação. Aquele é que é o maior poder do Presidente da República. Por isso, numa outra conversa, me falou poder do Presidente da República intermitente. O Presidente da República está para-se tudo hora para dirigir a nação. É tapar-se só hora que o motivo te justifica para dirigir a nação. Portanto, o Presidente que precisa ter um porta-voz. Muito menos para ter um embaixador como porta-voz do Presidente da República lá fora. Portanto, a mensagem do Presidente sempre está aqui, a todo canto do mundo, porque é a autoridade máxima. Portanto, olha como que pessoas entra mesmo na política, mesmo sendo que papel que se exerce de embaixador é incompatível com a atividade política ou partidária assumida. É que é incompatível na globalidade, mas assumida de forma que assumir é extremamente complicado. Portanto, última nota para além das causas, as implicações de guerra de 1998, última nota para ficar com ele.
que é a ameaça que Sissoko representa. Olha, Sissoko, olha, eu não tenho nada contra o Umaro Sissoko enquanto pessoa, não tenho nada contra, não. Mas também não está à vontade. Não está à vontade, a hora que se discute a questão de Guiné, porque a minha cidadão é guinense, minha é guinense. Portanto, está à vontade, na gozo de pleno direito, liberdade, dentro dos limites. Portanto, não está a discutir com tanta abertura. Sissoko, Umaro Sissoko, tem fomentado divisão étnica na Guiné, que é um risco. Umaro Sissoko, desde quando que foi nomeado primeiro-ministro, claro, de forma ilegal, de forma que não se obtira com quem foi nomeado, Umaro tem fomentado discurso xenófobo e tribal. Te recorda que o facto mesmo, na Alemanha, tive a oportunidade de olhar um vídeo onde o Umaro está a fazer um discurso quase que meio quer dizer, até te dou medo de usar termos, né? Mas um discurso meramente étnico, de fomentação, de divisão e de fragmento da sociedade. De falar determinada etnia tem que ser presidente. Determinada etnia que tem que mandar na Guiné. Umaro, guinense, quer saber qual que seja a etnia. A nós é um povo só, claro. O que é que te torna guinense bonito? Que te torna guinense bonito. E ora que não sabe claramente. Mas um é manjaco, outro é balante, outro é fulô, outro é bancão, outro é pepero, outros é misturado. Que ele está tornando bonito, que ele nos alegria. Não conhece ninguém para bem dividir. E nós também, guinenses, nós sabemos claramente, nós é consciente. Nós é consciente que tem nenhuma etnia maioritária na Guiné, que tem nenhuma etnia maioritária na Guiné capaz de dominar, governar e controlar por ela. O Umaro está equivocado. Se pensa assim, está completamente enganado. Portanto, isso é um risco para a nação. Guiné-Bissau dispensa esse tipo de discurso de dito general Umaro Sissoko Embalo. Portanto, não pensa como, mais uma vez, não tem que começar a chamar nos governantes responsabilidade para essas atitudes. Sem receio nenhum, confronta-se, sem insulto também, sem cobrar mal. Sem cobrar mal, sem insulto. Mas confronta-se, que facto, que argumentos e que defesa. Portanto, Umaro Caporém parece na cena política guineense, ele tem todo o direito, enquanto guineense, de participar na cena política guineense, ele tem todo o direito de eleger e ser elegido presidente da República, mas é capaz fomenta ódio, divide sociedade, de discursos sem fundamentos e discursos banais. Portanto, é um risco para a nação guineense, é um risco. Se no passado não comete grande erro, não permite autoridades governantes, bem de arma, fazer guerra, matar inocente, obrigando a imigra forçosamente, atualmente, em pensar como nunca pode cometer armas. Não tem que chamar políticos a responsabilidade. É que pode pôr em risco nossa nação e é que pode pôr em risco a vida de inocentes e geração, digamos, vindoura. Pensa como me fala muito tio, hoje, mas vou permitir terminar em jeito de resumo. Portanto, em jeito de resumo, para pessoas que entram tardiamente, é que nosso tema de hoje é impacto ou consequências da guerra de 1998. Vamos fazer referência ao professor Samba Bari, a partir da guerra de Bissau. Também dialoga ainda que governação, guerra e paz, o caso da Guiné, exemplo de Cabo Verde, do professor Fafali Kudau. Portanto, mostra também o impacto que a guerra ainda continua a ter, infelizmente. A guerra de 98 continua a afetar tudo os sobressaltos políticos. Mostra também a inoperância da sociedade civil guineense, e as que tem tomado devida posição por causa de ser forte ancoragem a agendas políticas partidárias, que acaba por em risco uma estabilidade política. E por último, fala de risco enormíssimo que o general Embalo representa para a unidade nacional na Guiné-Bissau. Portanto, bom dia a todos, tenham um bom dia. Uma sugestão de leitura, nunca sabe se é perfeitamente a tela, é uma sugestão de leitura para pessoas que estão morando na Europa, está na português, por acaso. Eles livros vão comprar na Portugal, na passagem, para os Estados Unidos da América. O livro chama A Exigência de Dignidade e a Política de Ressentimentos, Identidades. E te ajudava a guinense que não compreende a questão de fragmentação, a questão étnica, a questão tribal. E de autoria, claro, de conhecido Francis Fukuyama.
professor universitário nos Estados Unidos da América, filósofo, economista, analista político, portanto, autor do Fim da História e O Último Homem. Portanto, aí fica a sugestão de leitura para não compreender a questão de nacionalismo, a questão da divisão étnica, o impacto que isso pode ter, e para não compreender também a política mundial. Eu confesso que o livro é recente. Muito bem, obrigado a todos, tenham um bom dia de trabalho. Obrigado pela atenção. Tchau, tchau.